Olá! No nosso vídeo anterior, nós aprendemos a criar um serviço web utilizando o NetBeans como IDE de desenvolvimento. Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender a criar um cliente que vai se comunicar com o nosso serviço e vai realizar o consumo. Só para dar uma revisada, eu deixei aqui na minha máquina o serviço anterior executando, só para a gente dar uma verificada aqui. Vamos dar uma rodadinha. O nosso serviço aceita dois valores, tá? Os quais eu estou passando agora, tá? E quando eu clico no botão soma, eu estou chamando, eu estou invocando a operação soma. O nosso serviço foi invocado, tá? O método soma foi chamado e ele recebeu os dois parâmetros, tá? Passei duas vezes o valor 23 e o método nos retorna o valor 46. O que nós vamos fazer nesse momento é criar uma aplicação Java que vai acessar, que vai consumir esse nosso serviço web para que a gente possa passar valores para ele, para que ele possa tratar esses valores e retornar um resultado de acordo com o que a gente está vendo aqui nessa página web. Vamos lá? Olha, de novo a gente vai precisar aqui do nosso amigo NetBeans. E a gente vai precisar estar iniciando, tá, um novo projeto. Para isso, você já viu no vídeo anterior, a gente clica no menu arquivo novo projeto. Dessa vez eu vou um pouquinho mais rápido, ok? E nós temos aqui uma tela de assistente do NetBeans, onde a gente precisa escolher qual o tipo de projeto que a gente vai estar trabalhando. No anterior nós tínhamos um Java Web. Neste agora, nós iremos construir uma aplicação Java padrão do tipo Java SE, tá? Que é uma aplicação desktop do Java. Tá? Escolhemos a aplicação, vamos dar uma clicadazinha no botão próximo. Tá? E agora ele pede no segundo passo, na segunda etapa, que a gente nomeie o nosso projeto. Tá? Um nomezinho bem sugestivo vai ser cliente do nosso web service, do nosso serviço web. Ok, demos um nome ao projeto, a localização do projeto e a pasta do projeto. Nesse nosso exemplo, eu vou deixar no padrão de salvamento, tá? Essa é uma pasta local aqui no meu computador. No seu computador, você escolhe um novo local, ok? Podemos agora finalizar, clicando no botão finalizar. O nosso projeto já está construído, já temos toda a estrutura de pastas. Ok, nós temos aqui o básico, os pacotes de código-fonte e o pacote de biblioteca. O nosso próximo ponto agora é introduzir nesse nosso projeto, tá, um novo item. A partir do menu de contexto, escolhemos novo e vamos escolher o quê? Na nossa opção, a gente está construindo um cliente para o web service, então o nosso item de escolha é cliente para o web service. Mais um assistentezinho é aberto, tá? E nós temos o seguinte, nós temos aqui, eram duas etapas, a primeira já foi, estamos na segunda etapa, onde ele está perguntando qual é a localização do WSDL do cliente, quer dizer, para que do cliente não, desculpa, do WSDL do serviço, para que a gente possa aplicar isso à nossa aplicação cliente. Neste caso, nós teremos algumas opções. Uma delas seria buscar isso em um arquivo WSDL que estaria salvo na nossa máquina local. Para o nosso exemplo, eu vou ser um pouquinho mais direto, a gente vai usar um WSDL a partir de uma URL. Essa URL vai ser uma URL local, que seria o nosso ponto final de acesso. Tá? Para nós, esse ponto final ele está nesse endereço aqui. Tudo que a gente precisa fazer é selecionar esse endereço. Tá? http://localhost porta 8080. Então é um servidor local que está rodando o quê? Uma aplicação conhecida como serviço web exemplo, e dentro dessa nossa aplicação nós temos um web service chamado WS Soma, tá? E
Em seguida, nós temos aqui a definição toda desse serviço. Tá? O arquivo WSDL nada mais é do que uma definição do nosso serviço que está sendo copiado agora para uma IDE. Tá? A gente vai colar aqui o endereço, tá? E a gente vai clicar em finalizar. Pronto, a mágica toda vai acontecer. A própria IDE vai estar lendo o arquivo WSDL e, bem, ela já construiu aqui quase tudo para a gente, já deixou o nosso cliente para o web service pronto, tá? Então ele já implementou, tá? A partir da informação do WSDL, ele já implementou um pacote chamado ws.org, tá? Que faz alusão ao mesmo pacote que está lá na outra ponta, está lá no serviço. Construiu aqui algumas classes para que a gente possa tá utilizando o serviço, tá? E deu uma referência aqui para o nosso serviço, tá? Essa referência mostra o tipo, o nome do serviço que nós temos, tá certo? E o método que a gente vai estar podendo utilizar, que é o método soma. Ok? Bem, estamos com quase tudo pronto. Porém, agora precisamos criar a gente precisa codificar, a gente precisa criar agora um arquivozinho executável. Para isso, vamos clicar aqui na raiz do nosso projeto, tá? Clica com o botão da direita do mouse, vai no item novo e escolhe classe Java. Tá? O que eu vou estar fazendo aqui? Aqui a gente vai estar fazendo uma classe Java que eu vou chamar de cliente AWS principal. Ok, vamos dar uma finalizada. Tá? Classe principal criada. Esses comentários a gente não tem necessidade, a gente pode estar tirando isso daqui. E agora a gente vai precisar dar uma programada aqui nessa nossa classe. Essa será a nossa classe de execução, o nosso programinha, tá? Aquele que vai executar e que a partir dele a gente vai consumir o serviço. Antes de mais nada, a gente precisa fazer o seguinte: você observou que o WSDL, a partir do NetBeans, gerou um pacote com o nome ws.org, onde você vai encontrar aqui uma série de classes implementadas automaticamente. Nós precisamos, dentro da nossa classe de aplicação, disponibilizar aquele pacote. Para isso, a gente vai usar uma instrução chamada de import e chamar o ws.org asterisco. O que eu fiz nessa linha? Aqui eu estou importando, estou deixando visível para essa classe o pacote ws.org.tudo. Quer dizer, eu estou deixando visível tudo que está dentro do pacote org, que está dentro do pacote AWS, para que a gente possa chamar e utilizar dentro da nossa aplicação. Temos mais um passo. Para que essa classe seja compreendida como uma classe principal, como uma classe executável, eu preciso introduzir o método chamado public static void main, tá? No Java, esse é o nosso ponto de início, tá? Seria o nosso ponto inicial. Basicamente, toda a aplicação Java Desktop ela é executada a partir de uma classe que possui esse método void main. E dentro desse método void main, nós iremos programar, tá, algumas linhas de código para que o nosso serviço seja consumido. Falando em serviço, a gente precisa agora criar alguns objetos que vão representar tanto o serviço quanto a porta de acesso, para que a gente possa encontrar a operação de soma. Para isso, tá, nós temos aqui uma classe chamada WS Soma Service, tá? Ela é muito sugestiva, porque ela diz o nome do nosso serviço implementado e também diz que ela é a classe que vai trazer o serviço, tá? Então aqui a gente vai criar uma variável de nome serviço e a gente vai instanciar, tá, um objeto de WS Service, tá? Essa nossa linha ela está criando um objeto de serviço e desse objeto de serviço a gente vai buscar a porta para que dali a gente possa chamar a operação. Então, para isso a gente precisa criar
um objeto da classe WSSoma. Essa classe WSSoma ela é uma interface, tá? Mas a gente vai criar aqui uma referência para a nossa porta. E essa porta a gente vai buscar dentro do objeto serviço. O objeto serviço já traz para a gente uma série de métodos. O método que nos interessa é o método getWSSomaPorta. O que esse método faz? Ele retorna, tá, um objeto, tá, do tipo WSSoma, tá, a nossa porta. É dentro desse objeto que finalmente nós vamos poder acessar a operação de soma. Tá? Como previamente nós tínhamos dito no vídeo anterior que o objeto, a operação soma, iria retornar um tipo double, então eu estou criando aqui uma variável tipo resposta que vai receber da porta. Vou chamar o métodozinho, a nossa operação de soma. Essa operação de soma ela está implementada já no nosso serviço, tá? Ela está implementada, que está executando lá no nosso servidor local. E eu vou estar passando para essa operação dois valores. Tá? Estou passando o valor 120 e o 230. Ok? Tudo certinho, e tudo que a gente precisa fazer agora é mostrar o resultado. Resposta. Pronto. E mostrar o resultado. Para isso, a gente vai fazer uma operação simples, tá? Eu vou imprimir na saída do console, utilizando o método systemoutprintln, e a gente vai imprimir na saída do console a resposta da chamada do nosso serviço. Resposta. Bem, estamos quase lá, está quase tudo pronto. Antes de mais nada, antes da gente poder utilizar essa classe, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa clicar na raiz do nosso projeto, clicar com o botão da direita e pedir para que ele seja construído. Tá? Então ele está sendo construído, tá? E depois que ele foi construído, tá, nós podemos agora executar esse arquivo executável, tá, clicando em qualquer lugar dentro da IDE com o botão da direita do mouse e chamando o item executar arquivo. Ok, se você observar, o nosso cliente já foi executado, ele já passou os valores e já obteve uma resposta vindo do nosso serviço, tá? Dos valores que nós passamos, nós já tivemos aqui a resposta 350, tá? Que foi o resultado da soma. Para que a gente possa ter uma resposta um pouco mais, digamos assim, bonitinha, eu vou dar uma melhorada nesse código, tá? Vou fazer logo um refactor aqui e vou pedir para importar a classe Java X, para que a gente tenha aqui o swing, e eu vou importar o objeto JOptionPane, tá? Ele vai ser muito útil para a gente, o JOptionPane, porque ele vai dar uma interface para a gente, uma interface, tá, visual. Tá? Vou estar chamando aqui o método dele showMessageDialog, e vou mostrar aqui agora de uma forma um tanto quanto mais bonitinha, tá, a resposta da utilização do nosso cliente de consumo web service. Tá? Nós executamos mais uma vez e agora nós temos aqui uma mensagem mais bonitinha trazendo a resposta vinda do nosso web service. Bem, pessoal, é isso. Tá? Eu espero que essa videoaula seja o suficiente para que você consiga construir uma aplicação cliente para consumo de web service. Tá? Em breve iremos disponibilizar mais um vídeo mostrando como construir um cliente utilizando uma outra linguagem de programação, como o caso do C#, para que a gente possa consumir, tá, os recursos desse nosso servicinho. Tá? Obrigado, gente. Até o próximo encontro.